Vamos mais uma vez curvar nossas frontes em oração. Querido Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos conectarmos contigo. E a Tua palavra nos mostra como podemos fazer isso, com o coração quebrantado, na dependência dos méritos de Jesus. E obrigado porque a Tua palavra nos mostra como devemos andar. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude agora a refletir e a entender os Teus caminhos para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa me usar para comunicar a Tua palavra com poder e com unção e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós enfrentamos, em algum momento da nossa vida, decisões difíceis. Aquelas que, por vezes, nos tiram o sono, apertam o coração e nos fazem ter vontade de que alguém pudesse decidir por nós. Há decisões que envolvem perdas, que envolvem renúncias, riscos, incertezas. Às vezes é uma escolha que envolve a nossa família, ou um passo de fé, ou algo que a gente sabe que Deus quer que a gente faça, mas que a gente não tem, às vezes, a coragem e o discernimento para fazer. Há decisões que se tornam verdadeiros dilemas. Um dilema é aquela situação em que parece que nenhuma das opções que a gente está vendo é completamente boa. Lembra aquele ditado? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E aí o que você faz, Abigenu? Sabe o que faz? Sai devagarinho. Né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, sai devagarinho. Mas, na verdade, às vezes nem essa opção de sair devagarinho a gente tem. Né? Decisões difíceis são assim, dilemas são assim. Quando o coração fica dividido entre o que é necessário e aquilo que parece ser, às vezes, insuportável. Hoje nós vamos retornar ao José do Egito. Os irmãos sabem que a gente tem, ao longo desses meses, caminhado com esse personagem. E o foco hoje é o que aconteceu com a sua família depois daquela primeira visita dos seus irmãos ao Egito. Relembrando, no último sermão que eu preguei antes das férias, José segurou lá no Egito o seu irmão Simeão. Seus irmãos foram lá comprar comida, mas eles não reconheceram que, estando diante do vice-governador do Egito, aquele homem tão importante que coordenava todo aquele programa de fome zero lá no Egito, que eles estavam diante do irmão que eles tinham vendido muitos anos antes como escravo, aquele adolescente de 17 anos. E aí então, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José estava muito diferente. E José quis então testá-los, quis saber até que ponto o coração deles tinha mudado. E aí ele vai conversando com eles, fazendo o interrogatório, descobre que seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo, ainda era vivo, seu pai que era vivo. E ele então faz uma acusação contra os seus irmãos, dizendo: vocês são espiões. E para vocês provarem que o que vocês estão falando é verdade, eu vou reter um de vocês aqui. E ele escolhe então Simeão para ficar ali preso e diz: olha, quando vocês forem lá, para a casa de vocês, e voltarem trazendo o seu irmão mais novo, eu vou saber que o que vocês estão falando é verdade. E vou libertar Simeão e venderei mais alimentos para vocês. Então esse era o cenário. Eles estão voltando para casa com essa situação. Mas há um detalhe interessante. José mandou colocar dentro do saco de cereal de cada um dos seus irmãos que estava voltando o dinheiro correspondente àquela compra. Então ele devolveu o dinheiro e os irmãos só perceberam isso quando estavam viajando de volta. Um animal precisou comer alguma coisa, eles abriram um saco e olha só a reação deles, Gênesis 42, 27. Quando um deles abriu a bagagem, a fim de pegar o cereal para o seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro aqui no saco. O coração deles desfaleceu, tremendo. E disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Eles chegam então em casa impactados com aquilo tudo. Dinheiro num dos sacos, e eles contam a história para Jacó, de que Simeão tinha ficado, contam a conversa que tiveram com aquele homem tão importante lá no Egito, e eles ficam então muito preocupados. E Jacó fica muito tenso com toda essa situação.
Eles então conseguiram o alimento para mais alguns meses, mas Jacó vai ter que tomar uma decisão dificílima. Ele se encontra diante de um verdadeiro dilema. E o dilema de Jacó era o seguinte: se eu enviar Benjamim, eu posso também perdê-lo, como eu já perdi José, aquele filho tão querido que foi vendido como escravo, mas a notícia que chegou para ele é de que José tinha morrido, seu filho querido. Se ele não enviasse Benjamim junto com seus irmãos, certamente a família morreria de fome, e ele também jamais veria o seu outro filho, Simeão, que estava lá preso como refém no Egito. Todos nós enfrentamos momentos em que temos uma decisão difícil a tomar, às vezes mais do que nós podemos suportar. Jacó era um homem experiente, um servo de Deus, e ele está aqui diante desta situação difícil. Ele precisava decidir se deixaria Benjamim ir ou não. E esta decisão tocava em memórias muito dolorosas. Como é que ele reagiu? Por que essa decisão para Jacó era tão difícil? Você já viveu algo parecido? Você está vivendo algo parecido, em que você tem medo de decidir, em que seu coração está angustiado? Esta história nos ensina muito sobre como podemos reagir diante de situações similares. Nós vamos hoje ver o que acontece no coração de um servo de Deus, quando ele precisa tomar uma decisão realmente difícil. E o que podemos aprender com Jacó e os seus filhos neste contexto? Todo dilema é um convite para exercitarmos a fé. E Deus permite que vivamos esses momentos para revelar aquilo que está no nosso coração. Se vai prevalecer o medo das perdas ou a confiança na sua providência. E a primeira lição que eu quero tirar dessa história é a seguinte: por que era tão difícil para Jacó decidir o que fazer de forma correta? As decisões se tornam mais difíceis quando nós guardamos dores e temores não resolvidos. José viveu toda a sua vida. Depois que José saiu de casa, Jacó viveu toda a sua vida sob a sombra do luto. Desde aquele fatídico dia em que os filhos chegaram e disseram: olha, pai, encontramos aqui essa capa, e era a capa colorida de José, manchada de sangue, certamente um animal feroz matou o nosso irmão. Eles mentiram para o pai. E aí ele ficou pensando que José realmente tinha morrido. Ele nunca conseguiu superar esse luto. Ele nunca conseguiu superar completamente esse trauma emocional que o imobilizou e o interferiu agora nesse momento de decisão. Quando ele ouviu que Simeão estava preso e que Benjamim deveria ir para libertar o irmão, veja só o que ele disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José já não existe, Simeão também não, e agora querem levar Benjamim? Estas palavras demonstram um coração ferido, carregado de luto, de desespero. Ele via nessa exigência uma tragédia ainda maior do que as anteriores. Jacó teme perder Benjamim, o último filho de Raquel, a sua esposa amada, que também já tinha morrido. E o seu medo inicialmente é tão grande que ele recusa terminantemente a proposta de deixá-lo ir com os irmãos lá para o Egito. Ele diz: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse a ele na viagem, vocês me matariam velho e infeliz para a sepultura. Me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Nós estamos aqui diante de um idoso que está traumatizado com a perda que teve ao longo da vida. Ele não consegue ver a realidade com clareza. É impressionante o que ele fala. Ele está dizendo: olha, se Benjamim também morre, é como se eu não tivesse nenhum filho. E os outros filhos todos que ele ainda tinha. Mais uma vez aquele favoritismo terrível aparece. Quando ele é desafiado a permitir que Benjamim siga, veja o que ele está dizendo. Veja só o que Jacó está dizendo. Vocês estão tirando os meus filhos de mim. Simeão não está aqui e querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim.
ele reage com desespero e pessimismo. Vocês estão tirando meus filhos de mim. Será que os irmãos estavam tirando realmente o filho dele? É bem verdade que eles tinham culpa no cartório em relação a José. Mas eles não tinham culpa do que tinha acontecido com Simeão. E nem eles eram responsáveis por essa situação que envolvia agora Benjamim. Mas o coração deste homem está marcado pelo luto, pela desconfiança, pela dor. E quando a gente se encontra numa situação como essa, às vezes a gente é injusto com as pessoas ao nosso redor. A gente tende a culpar os outros pelos problemas e dores que a gente está carregando. Esta acusação não era completamente verdadeira. Além disso, ele não pensa em Deus. Ele está pensando sempre no pior. Carregados de dores, de problemas não resolvidos no passado, de receios, de traumas, nós não conseguimos ver com clareza a situação. E nós acabamos culpando pessoas que, na verdade, muitas vezes querem nos ajudar. Muitas vezes, o que torna uma decisão difícil não é apenas aquilo que está em jogo ali diante da gente, mas o que está ferido ainda dentro de nós. Por isso, o primeiro ensinamento dessa história é que as decisões muitas vezes se tornam difíceis exatamente pelos medos que não foram resolvidos. Decisões se tornam mais difíceis quando nós estamos guardando traumas de experiências negativas que nós não resolvemos. Um divórcio doloroso, por exemplo, ele pode levar uma pessoa a não querer mais nenhum compromisso amoroso. Uma viuvez traumática pode bloquear uma pessoa para novos relacionamentos. A decepção com um amigo pode levar alguém a não querer desenvolver mais nenhuma amizade em profundidade. Avalie. Será que não existe na sua vida situações dolorosas, não plenamente resolvidas, e que estão impedindo você de tomar decisões importantes e difíceis? Situações que evocam o passado e fazem você temer o futuro? A história de Jacó também nos traz um outro ensinamento muito importante. Nós temos a tendência de adiar decisões difíceis. Logo que eles retornaram do Egito, os filhos de Jacó disseram logo para o seu pai: olha, para a gente voltar lá e resgatar Simeão e conseguir mais alimento, a gente tem que levar Benjamim. E qual foi a resposta, a reação imediata de Jacó? Gênesis 42, 38. Meu filho não descerá com vocês. Ponto final. Benjamim não vai. Aí Rubens faz uma proposta. Um dos filhos diz: pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. O que Jacó disse? Não. Mas o tempo foi passando. Os dias foram passando. E o que aconteceu? Chegamos aí no capítulo 43. A fome se agravou na terra de Canaã, quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar. E Jacó disse então para os seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de alimento para nós. O tempo passou, estavam ali já diante daquele último saco de comida, acabando a comida. Podemos imaginar aquela conversa: pai, aqui esse é o último saco, abrimos o último saco. E eles voltam lá para o Egito: pai, isso não está raciocinando bem. O senhor não entendeu? Lembra daquela conversa que a gente teve meses atrás? Jacó estava desconsiderando a premissa para que os filhos pudessem voltar. É como se ele dissesse: pai, abre os olhos, olha aqui, o homem estava falando sério quando nos advertiu. E esse homem aqui é José, é o vice-governador do Egito. Vocês não me verão novamente se vocês não trouxerem consigo o seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, eles estão falando para o pai, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas se não deixar Benjamim ir, não iremos. Lembre-se do que o homem disse: vocês não me verão novamente se não me trouxerem seu irmão. Olha a DR aí. Nós não vamos sem Benjamim, pai. E aí então, como é que Jacó reage? Ele diz o seguinte: por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. É como se ele dissesse: vocês tinham que dar com a língua nos dentes. Por que vocês foram falar que tinha um outro irmão? Ele disse: mas pai, como é que a gente podia adivinhar que ele ia pedir para a gente levar esse irmão conosco? Ele fez um monte de perguntas, a gente nunca podia imaginar uma coisa dessa. É interessante aqui um detalhe nessa discussão familiar. Às vezes nós mais velhos, conversando com os nossos filhos, já jovens, adultos, ou até mesmo adolescentes, pensamos que nós estamos 100% certos sempre. Mas isso não é verdade. Algumas vezes os nossos filhos podem estar certos. E a gente, mesmo com os cabelos brancos, podemos estar errados.
E a gente tem que parar para ouvir, para dialogar. E para pensar se eles, em alguns momentos, não estão tendo mais fé e confiança em Deus do que nós mesmos. Porque nós podemos, como mencionei, estar presos a traumas e a conceitos errados. Podemos não estar conseguindo confiar em Deus como deveríamos. Nossos filhos querem nos dialogar e podem nos mostrar um caminho que seja o caminho adequado. Os filhos de Jacó estavam simplesmente tentando expor os fatos e fazer com que Jacó visse a realidade. Então, um outro filho, Judá, faz de novo uma nova oferta. Ele diz: pai, garanto pessoalmente a segurança dele, ou seja, de Benjamim. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei essa culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Olha essa frase. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, já tinha dado tempo da gente ir lá e voltar 2 vezes e trazer comida. Simeão já estava aqui, estava tudo resolvido. O que essa fala revela? Dentre outras coisas, que Jacó foi protelando, adiando ao máximo uma decisão difícil. E adiar uma decisão difícil não resolve nada. Jacó demorou a decidir. Ele ouviu o relato dos filhos, viu a gravidade da situação, mas ele inicialmente não agiu. E enquanto ele hesitava, o tempo passava, a fome aumentava, Simeão continuava preso, porque a indecisão, a falta de ação no tempo certo, não resolve o problema. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós já sabemos o que devemos fazer, mas é tão difícil, corre riscos e a gente fica protelando. Esperamos o momento perfeito, a resposta completa, a certeza absoluta. Esperamos melhores condições. Mas nesse tempo a fé enfraquece, a coragem diminui e às vezes até as oportunidades se vão. Jacó só decide enviar Benjamim quando ele fica no canto da parede. Quando a fome vai chegando cada vez mais. Ele só age quando não há outra opção. E a gente não precisa agir assim. O texto deixa claro que essa demora custou caro. Custou ansiedade. Pense na situação de Simeão lá, os dias passando. E os seus irmãos não voltavam. Muitos de nós conhecemos o peso de uma decisão adiada. Um pedido de perdão que ficou para depois. Um passo de fé que nunca foi dado. Uma mudança que Deus pediu para a gente fazer, mas que a gente resiste. Às vezes nós procrastinamos não por falta de tempo, mas por falta de fé ou por medo das consequências. Contudo, adiar o que Deus já deixou claro que a gente tem que fazer é uma forma sutil de desobediência. Há momentos em que Deus nos leva a um ponto em que nós não temos mais alternativa. Não espere chegar nesse ponto. Não permite que a fome chegue. Não permite que você fique numa situação limite para decidir aquilo que você deveria ter decidido lá atrás. Mas há uma outra coisa muito importante. Essa história nos revela que decisões se tornam difíceis quando nós não percebemos a graça divina nos bastidores. Decisões se tornam mais difíceis quando nós não percebemos a graça divina nos bastidores. Esse é um dos graves problemas de José. Ele, em todo o processo, não teve uma percepção espiritual da situação. Ele teve dificuldade de decidir porque ele cultiva aquilo que eu chamaria de uma visão horizontal. Uma visão meramente humana. Quando, na verdade, ele deveria ter, com todas as experiências que ele já tinha vivido com Deus, a escada lá, a luta com o anjo, tantas outras coisas, uma visão vertical, espiritual. Faltou a Jacó cultivar aquela visão quando nós colocamos Deus como um fator determinante na nossa vida. Quando nós somos capazes de acreditar na graça de Deus, mesmo quando ela não é perceptível. Quando ela se apresenta nos detalhes. Vamos retroceder um pouquinho aqui na história. Quando os filhos de Jacó foram ao Egito, o que José fez? Já mencionei aqui de relance, mas eu quero reler. José deu ordens para que enchessem de mantimento os sacos deles e devolvessem a prata de cada um, colocando-a na boca do saco, e lhe dessem mantimento para a viagem. Quando eles abriram um dos sacos, viram sua prata na boca do saco. Então se assustaram e, temendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? E quando Jacó sabe dessa história toda, da devolução do dinheiro, ele diz: todas essas coisas estão contra mim.
Jacó acreditava que tudo estava dando errado, mas Deus já estava agindo com graça através de José. José agora era o governador do Egito, mas ele não se vinga dos seus irmãos, pelo contrário, ele devolve inclusive integralmente o dinheiro da compra e acrescenta assim provisões extras para a viagem. Ele mantém Simeão preso sim, mas em segurança. Aqueles homens voltam para casa carregando o sinal da graça de Deus, o dinheiro devolvido, mas não o reconhecem. Quando eles encontram o dinheiro no saco, eles não veem aquilo como bênção, mas como um castigo. E até Jacó entra nessa dizendo, está tudo contra mim, mas nada estava contra ele. A graça de Deus já estava em ação, apenas ele não compreendia. Enquanto Jacó chorava a ausência de José, Deus usava o próprio José para naquele momento sustentar a sua família. Aquele dinheiro devolvido era um gesto de amor disfarçado, um lembrete silencioso de que Deus estava cuidando dele de uma forma extraordinária, mesmo quando eles não percebiam. Muitas vezes Deus trabalha nos bastidores. Muitas vezes Deus coloca diante da gente uma situação problemática, uma situação difícil, e a gente fica ansioso, fica preocupado quando Deus está agindo e usando pessoas para nos abençoar. Agora mesmo, nesta viagem que eu fiz, houve um momento lá que uma das passagens que eu comprei foi cancelada, houve um problema, e eu confesso que eu fiquei preocupado e sem saber exatamente como fazer. Mas Deus colocou perto da gente uma pessoa que desenrolou tudo de uma forma espontânea, não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com isso, mas Deus usou aquela jovem para desembaraçar tudo e nos dar uma opção ainda melhor do que a que tínhamos anteriormente. É graça de Deus. No Egito, José agia com sabedoria, com perdão e compaixão. Em Canaã, Deus estava trabalhando no coração de Jacó e de seus filhos, confrontando os medos e preparando para a restauração dos vínculos. A graça une essas duas histórias, a de quem oferecia a graça e a de quem a recebia sem perceber. Quantas vezes a graça de Deus se manifesta assim em nossa vida? Deus devolve o dinheiro do saco, uma provisão inesperada, uma resposta silenciosa, uma proteção que nós percebemos, e às vezes a gente reage como Jacó, está tudo contra mim, porque a gente não está entendendo. A graça de Deus é surpreendente. Graça, como sabemos, é algo não merecido, mas muitas vezes ela vem de uma forma que nós não entendemos e nem percebemos. O que parece ser um problema, na verdade, é uma provisão. O que parece ser uma perda tem um propósito. Quando José devolveu o dinheiro, ele não queria confundir os irmãos, queria abençoá-los, mas eles não tiveram maturidade para perceber a bondade de Deus através daquilo. Jacó viu a ameaça onde havia graça, viu perda onde Deus preparava provisão, viu o caos onde o Senhor estava tecendo uma restauração. Ele achou que tudo estava contra ele, mas na verdade Deus estava agindo a favor dele e de sua família o tempo todo, através de José, que agiu motivado por graça e não por vingança. Quando não conseguimos entender o que Deus está fazendo, que a gente possa se lembrar que a graça dele continua atuando nos bastidores. Por isso, no final de tudo, José pôde dizer, Deus transformou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quantas vezes, diante de um futuro incerto, também supomos que tudo dará errado. Ao invés de pensarmos que Deus está agindo, mesmo que a gente não esteja vendo, a gente se enche de ansiedade, de preocupação. Decisões difíceis revelam em que pontos ainda não confiamos plenamente no Senhor. Em quarto e último lugar, diante de decisões difíceis, aceitemos a ajuda de pessoas que estão perto de nós. Como dissemos, inicialmente Jacó ficou paralisado pelo medo. A lembrança da perda de José, a prisão de Simeão, o deixaram sem forças para decidir. Mas é nesse momento em que os filhos deles se apresentam para ajudá-lo. E eles não apenas insistem que o pai permita a viagem de Benjamim, mas eles assumem responsabilidade, mostrando maturidade e fé. Judá, um dos seus filhos, se compromete com o pai dizendo o seguinte, pai, deixa o rapaz ir comigo e partiremos.
Do contrário, todos nós morreremos de fome, não apenas nós, mas os nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Gênesis 43, 8 e 9. Meses antes, Rubem já tinha prometido a mesma coisa, algo parecido. E com esta atitude de Judá, com a atitude de Rubem, Jacó começou a confiar. Jacó conseguiu sair da inércia e tomar a decisão correta. Deus usa pessoas dispostas para sustentar os corações que estão indecisos. Muitas vezes, Deus não vai falar por meio de uma voz do céu, por meio de uma coisa assim extraordinária. Ele vai nos injetar coragem para fazer o que é certo através das pessoas que estão ao nosso lado. Jacó precisava ouvir essas palavras de fé, de coragem, de ânimo e de pessoas que estavam dispostas a estar ao lado dele, acontecesse o que acontecesse. E aqui nós temos uma lição preciosa. Deus nos chama para ser esse tipo de pessoas, para aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Deus nos chama para ser esse tipo de presença. Alguém que escuta aquele que está em crise, alguém que lembra aos outros as promessas de Deus, que encoraja ao outro a prosseguir, mesmo quando a estrada é arriscada, e faz isso não apenas com palavras de ânimo, mas se dispõe de fato, eu caminharei com você. Assim como Judá disse, eu me comprometo, eu me esforçarei, eu farei tudo possível para que meu irmão volte para casa com segurança. Isso é uma expressão de amor maduro. Ajudar alguém em decisões difíceis significa estar junto, mesmo que o resultado seja incerto. Vamos juntos, se algo der errado, eu assumo a responsabilidade, eu estou com você nessa batalha. Jacó só decidiu enviar Benjamim quando ele percebeu que não estava sozinho, quando ele percebeu que havia filhos dispostos a comprar aquela briga com ele. Isso fez toda a diferença. A coragem de Judá reacendeu a fé de Jacó. Deus continua agindo assim, despertando outros a tomar decisões difíceis com a ajuda dos seus irmãos. Concluindo então, meus queridos irmãos, esta etapa da história termina com uma oração de Jacó. Lá no versículo 14 do capítulo 43. Que o Deus Todo-Poderoso está orando e pedindo para os seus filhos. E se conceda misericórdia. Quando estiverem diante daquele homem, de José, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder os meus filhos, que assim seja. Ele podia ter parado sem essa última frase, né? Revelaria talvez fé maior, mas ele está ali relutando. E é assim muitas vezes a vida da gente, confiando e desconfiando, crendo, mas algumas vezes duvidando. Uma fé relutante. Mas Deus é misericordioso e contempla também esta fé. Nós podemos desfrontar com os dilemas, com decisões difíceis. E diante disso, o que devemos fazer? Primeiro, avaliar o nosso passado. Avaliar aquilo que nós estamos guardando no coração, que talvez esteja impedindo a gente de tomar uma decisão corajosa e seguir no caminho certo, por conta de traumas, de situações não resolvidas. Devemos colocar isso diante do Senhor. Nós devemos pedir a Deus graça para não ir adiando indefinidamente, protelando decisões importantes, que tenhamos a sabedoria de Deus para saber o tempo certo de cada decisão e a tomemos corajosamente, mesmo que seja difícil. E devemos pedir a Deus a capacidade de perceber a sua graça nas situações complexas, de percebermos a atuação de Deus nos bastidores, de não pensarmos, Deus está contra mim, e de aceitarmos a ajuda das pessoas que Deus está colocando ao nosso redor, mesmo que muitas vezes sejam pessoas mais jovens que a gente. Eu oro nesta manhã por você, meu irmão. Quem sabe você que tem uma decisão importante a tomar e está relutando, está lutando com isso. Que nesta manhã Deus conduza a sua vida, que Deus lhe dê força, coragem e fé. Vamos falar com o Senhor? Querido Pai do céu, o Senhor sabe exatamente como essa palavra chega aqui a cada coração. O coração dos meus irmãos que aqui estão, dos amigos, daqueles que nos acompanham pela internet, neste momento e em outros momentos também. Que onde essa palavra chegar, Senhor, que ela possa abençoar vidas. Mesmo que nós não estejamos agora nesse momento numa situação de decisão, mas que nós possamos lembrar disso. Quando tivermos decisões difíceis a tomar. E se nesta hora, Pai, se nesse dia, se nesse momento há alguém com decisões importantes a tomar, mas que está relutante, que está com medo, que está adiando, que o Senhor esteja
usando esta palavra para ajudá-los nesse processo de tomar uma decisão correta e experimentar a bênção que tu tens para a sua vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.